Olá, hoje nós vamos falar sobre classificação dos solos. Então, os sistemas de classificação de solos, eles foram desenvolvidos para fornecerem aos engenheiros e técnicos envolvidos em obras associadas a solo conhecimentos gerais sobre a natureza desse solo de um determinado local. Então, o uso de sistema de classificação para aplicações específicas exige um sólido conhecimento sobre o comportamento desses solos e suas limitações. As aplicações associadas ao sistema de classificações são muito úteis e são utilizadas amplamente. Então, o que faz dessas classificações ter um certo sucesso? De modo geral, os ambientes nos quais os solos são formados produzem solos semelhantes. E isso é que cria, então, esse sucesso do sistema de classificação. Embora é importante salientar que também o clima é responsável por alguns tipos de solo com características muito peculiares, como, por exemplo, os solos das regiões tropicais, que apresentam algumas características que os sistemas de classificação tradicionais não captam. Então, é sempre bom lembrar que pode existir alguns solos que esse sistema exige um pouco mais de cuidado no seu uso. Bom, então, a primeira coisa que nós precisamos entender, um aspecto básico, é por que nós classificamos as coisas de uma maneira geral, né? Qual é o propósito de classificar? Então, classificamos para organizar os nossos conhecimentos, de forma que essas propriedades desses objetos ou solos, né, possam ser lembradas e suas relações entendidas visando um determinado objetivo. Conhecer o comportamento do material sob determinadas circunstâncias ou prever o comportamento sobre outras circunstâncias, né, baseado nas informações de natureza do material. Então, esse processo de classificação envolve a formação de classes, né? Então, por exemplo, no caso de solo, nós já podemos adiantar que nós podemos formar as classes das areias, as classes dos siltes, as classes das argilas, né? Então, esse agrupamento aí permite nós selecionarmos propriedades que são comuns a esse tipo de material. No caso do solo, o que pode ser um aspecto que é comum a todos? É um meio particulado, são partículas. Então, já podemos criar essa relação com as partículas, tamanho das partículas, né? A granulometria do material. Então, esse é um aspecto. Então, em qualquer sistema de classificação, os grupos são formados tomando-se os aspectos dos quais se tem maior número e mais precisas e mais importantes informações. Então, são aquelas informações que a gente tem de forma mais clara e que pode ser obtida de forma repetitiva por quem quer que seja. Então, se uma determinada pessoa num local quer obter aquela informação, ele tem como seguir um procedimento de obter aquela informação. Então, é uma informação que vai ser padronizada para todos que fizerem esse tipo de classificação. Nós podemos classificar materiais de qualquer tipo, né? Então, por exemplo, podemos classificar garfos de acordo com o material, de acordo com o seu uso, se é para criança ou se não é para criança, né? Se é de material durável ou não é durável, e outros tipos de classificação para qualquer tipo de coisa. Então, a classificação é uma coisa que está inerente à nossa vida. Nós estamos sempre classificando as coisas, né? Eu espero que sempre seja uma classificação para o bem. E existem sistemas de classificações de solo, os mais variados possíveis, que têm algumas diferenças entre eles, né? Então, só citando aqui apenas aqueles relacionados com engenharia, né? O mais utilizado de todos por nós é o sistema unificado, né? Com algumas variações, os outros apresentam outros tipos de classificações com variações muito sutis, né? Então, por que existe tanto sistema de classificações? Bom, primeiro, a aplicação altera essa classificação, né? Então, aqui nessa lista aqui nós podemos citar esse sistema aqui da Sociedade de Pavimentação Americana, que é mais voltada para pavimentos. Então, esses sistemas variam em função da aplicação, mas também variam em função da cultura local, né, de como se definiu determinados aspectos
do material. Então, filmes é um exemplo muito bom de classificação, porque o objetivo não é só um, né? O objetivo de você classificar os filmes não é só você proibir um e não proibir outro. É também orientar quem vai assistir se aquele filme tem uma imagem bonita, uma fotografia bem feita, se é mais voltado para criança, se é mais voltado para adulto, né? Se é de ação. E tudo isso são sistemas de classificações que têm um uso, uma aplicação. Então, por isso que se faz essa classificação. Bom, os modos de classificar os solos especificamente variam de um procedimento que nós chamamos de natural, que agrupa os solos por meio de alguma propriedade intrínseca do material, natural daquele material, em função da gênese, sem fazer referência especificamente ao uso, né? Então, não se diz especificamente eu preciso classificar o solo para um uso em tal tipo de obra. Nessa classificação não precisamos fazer isso. Na classificação técnica, aí sim, utilizando alguns aspectos, ou utilizando todos os aspectos da classificação natural, se associa aquelas características a uma propriedade que se relaciona ao uso do material, a uma determinada obra, para uma barragem, para um pavimento, né? Então, essa definição da classificação técnica está associada ao uso. Então, o solo como um material de engenharia. É isso que nós temos que pensar nele. Então, o solo varia, significa várias coisas dependendo de quem o defina. A agronomia ele tem uma função que muitas vezes não é exatamente a do engenheiro, né? Então, para o engenheiro, eu tenho o solo como um material que eu vou construir sobre ele, construir uma barragem, assentar uma fundação, ou vou construir dentro dele, fazendo um túnel, uma escavação, né? Ou construir com ele. Então, eu preciso conhecer o comportamento desses materiais em situações distintas, né? Quando eu vou construir com ele, eu estou fazendo esse material de um material que eu tenho controle. Quando eu construo sobre ele ou dentro dele, ele é um material que está na natureza. Então, é preciso ter o olhar para a classificação com vistas ao que você vai aplicar. Então, como é que é possível, então, traduzir, às vezes, uma classificação em outra, que, às vezes, você tem uma disponibilidade maior de informações, por exemplo, de classificações da agronomia ou classificações da pavimentação. Tudo isso precisa ser convertido para classificações do ponto de vista geotécnico para uso em outros tipos de obra, né? Então, essa relação direta nem sempre existe, né? Mas alguns conceitos que foram usados para construir uma classificação, às vezes podem ser construídos para outras. Quem tiver mais interessado em detalhes sobre sistemas de classificação, tem um trabalho muito interessante aqui nesse site que vocês podem consultar sobre classificações de uma maneira geral e quase um artigo filosófico sobre o assunto. Tanto que eu gosto muito de citar um trecho do poema de Ferreira Goulart que diz que traduzir uma parte na outra parte é uma arte, ou será uma arte. Então, voltando a um slide que nós vimos nas aulas anteriores, onde nós associamos o tamanho de determinados objetos, que a gente conhece com facilidade o tamanho, né? Um barril, um prato e uma moeda, né? A gente sabe a proporção entre eles, e a gente associou isso com o tamanho das areias, dos siltos e das argilas, mostrando que essa combinação de materiais de tamanhos distintos gera comportamentos diferentes, né? Então, imagine uma sala cheia de barris, pratos e moedas, que é exatamente o que acontece quando você tem um solo e há uma movimentação. Aquelas partículas maiores vão querer passar por cima das menores, vão ter uma conexão entre elas, uma ligação, e tudo isso gera um comportamento diferente do material. Então, a predominância de um em relação ao outro vai alterar o comportamento desses solos. Então, o tamanho é um aspecto muito importante. Então, aqui você tem um pedregulho visualmente claro, uma areia, um silt, você ainda precisa de uma lupa, mas ainda consegue identificar um silt, e uma argila você não consegue identificar um grão. Então, é bom ter isso em mente. E apresentamos também umas pequenas diferenças que existem em alguns sistemas de classificação de tamanho, né? Então, alguns deles
falam que a argila é 2 micras, outros falam que é 5 micras, outros falam que é 7,5. Né? Então você veja que existe uma diferença muito grande entre 2 micras, 75, 5 e 5. Mas é uma definição que foi arbitrariamente apresentada por questões de uso, por questões de cultura local. Né? Então pode-se questionar essa questão. Então essa será a classificação que nós vamos usar, a da BNT, que é a classificação mais utilizada por nós. Quando nós vamos aplicar o sistema de classificação, precisamos seguir um roteiro, e esse roteiro exige uma nomenclatura. Né? Essa nomenclatura aqui está associada ao tipo de material, né? Se é um pedregulho, por exemplo, nós chamamos de G. Se é uma areia, nós chamamos de S. Se é um solo fino, se só são finos de uma maneira geral. Se é silt, M. Se é C, é uma argila. Se é um material mais orgânico, chama-se de PT. O material areia, pedregulho, silt e assim por diante é a primeira informação que se tem da classificação. A segunda informação é separada então em dois grupos, da mesma forma que a nomenclatura da primeira letra, que foi separada em pedregulhos e areias e materiais mais finos. Né? Por que essa separação? Porque esses materiais de cima eles não têm um comportamento plástico e esses materiais de baixo ele têm um comportamento plástico. Então, esses materiais pedregulhos e areias, eles são classificados em função da curva granulométrica. Então, eles são classificados se eles são bem graduados, se eles são mal graduados, né? Se eles são uniformes, se ele tem uma parte dos grãos que não tem daquele tamanho. Então, existe a nomenclatura para eles. Se ele é bem graduado, mal graduado, uniforme e se tem um gap na graduação. Quando se trata dos solos finos, também é necessário classificar em função da sua plasticidade. Então, tem-se aí baixa plasticidade, intermediária, alta, muito alta, extremamente alta e ultra alta, super alta. Né? E os solos orgânicos, como eu tinha me referido anteriormente. Então, essa é a nomenclatura. Então, nós vamos ter aqui solos que vão ser denominados, por exemplo, GP, ou solos que vão ser classificados como CH. Então, é um pedregulho mal graduado, uma argila de alta plasticidade. Né? Então, essa será a forma que nós vamos visualizar a classificação. Então, o papel dos sistemas de classificação na engenharia envolve uma sistemática. Então, nós temos aqui algumas propriedades, que é a granulometria, a plasticidade do material, aplicamos dentro de um sistema de classificação, como nós vimos com essa linguagem específica. Depois nós pensamos nas propriedades que estão associadas a isso, como se imagina o comportamento desse material sob determinadas situações. E depois, então, associamos a aplicação. Então, temos aqui a propriedade de engenharia associada a ele e aí a aplicação. Então, qual dessas propriedades são as mais relevantes para uma determinada obra? Curva granulométrica, temos aqui três exemplos aqui de curva granulométrica, mostrando aqui algumas variações. Então, nesse slide, eu gostaria de chamar a atenção para vocês no coeficiente de uniformidade, ou coeficiente de não uniformidade, que está definido aqui como a relação entre o D60 e o D10, mas o que vem a ser D60, que vem a ser D10. Então, D60 significa que é o diâmetro correspondente ao material que tem o tamanho menor do que 60%, ou seja, 60% do material é menor do que aquele tamanho. Do mesmo jeito, o D10. D10, 10% do material é menor do que este tamanho que está indicado aqui. Né? Mesma coisa para o D30, que aparece nessa outra expressão, que a gente também utiliza, que é o coeficiente de curvatura. Então, esses coeficientes eles servem para inferir um pouco se aquele material é mais uniforme ou menos uniforme. Então, um material muito uniforme, ele vai ter uma curva muito em pé, sugerindo que ele tem praticamente grãos do mesmo tamanho. Né? Eu posso ter grãos do mesmo tamanho aqui, posso ter grãos do mesmo tamanho aqui. Né? Então, você veja que eu tenho aqui
duas curvas aqui, essas duas curvas em vermelho, são curvas uniformes. E essa outra curva aqui, mais bem distribuída, tem grãos de tamanhos mais diversos, certo? Então, outros exemplos de curva, uma curva uniforme, uma curva bem graduada e uma curva com um pequeno intervalo com falta de grãos, né? Poderia ser mais fortemente caracterizado se nós fizermos isso, né? Então, aqui nós temos um material que tem um gap de tamanhos. Então, não existe grãos com neste intervalo. Bom, então o sistema de classificação, quando vocês forem classificar nos exercícios que nós vamos submeter, vocês têm que seguir uma tabela como essa aqui, que facilita muito a classificação. Então ela é facilmente lida, né? Então tem aqui uma separação já dos materiais mais grossos dos materiais mais finos. Essa separação é com base na peneira 200, então aqui é 200, então se menos de 50% do material passar na 200, você vai seguir esse caminho, né? Então você segue esse caminho aqui. Então vamos imaginar que no primeiro momento o seu material seja esse aqui de fato. Depois você vai comparar com o que aconteceu com a peneira 4, né? Então vamos imaginar que 50% ou menos do material não passou pela peneira, então ele ficou retido ali, né? Menos de 50% passou. Então ele ficou com mais de 50% retido nessa peneira. E você vai seguindo aqui. Então você vai fazer um outro teste aqui, se ele tem finos na peneira 200 ou não. Então alguma coisa passou para lá. Como foi esses finos aqui, né? É menos de 5%? Então vamos imaginar, de fato é menos de 5%. Então ele vem para cá. Aí você tem duas opções, ou ele é GW ou ele é GP. Você vai então avaliar a curva granulométrica e verificar se ele é bem graduado ou mal graduado, né? E aí vai definir, vamos supor, definiu, pronto, o material é esse aqui. A mesma coisa vai acontecer com os solos finos, mas nos solos finos, quem vai decidir não vai ser a curva granulométrica. No final, quem vai decidir é a plasticidade do material. Então, podemos definir como sendo um material mais fino, então mais de 50% passa na peneira 200, mais de 50% é menor do que a peneira 200, e aí nós vamos imaginar que nós estamos classificando como uma argila, né? Então, se é uma argila, ela vai estar na parte superior da linha A, né? Então, a carta de plasticidade está aqui, que nós já tínhamos visto anteriormente, ele vai estar na parte superior da linha A. E você vai fazer esse caminho aqui. Então, aí você vai verificar, o limite de liquidez dele é menos de 50%? É menos de 50%. Então, o caminho é esse aqui e trata-se, então, de uma argila de baixa plasticidade, né? Então, você vai seguir esse roteiro para identificar o comportamento do material. Bom, mas é importantíssimo você entender o significado tanto da curva granulométrica quanto o significado dos índices de consistência, o limite de liquidez e o limite de plasticidade. Aqui uma curva, uma tabela mais clara, mais detalhada, somente dos materiais grosseiros, que vocês podem usar para fazer a classificação de vocês, seguindo esse mesmo caminho. Então, você identificou que o caminho é esse aqui, depois veio para esse aqui, depois veio para esse aqui, e você define qual é o seu material, certo? Então, essa forma de classificar é relativamente simples. Lembrando, mais uma vez, que os solos finos, eles são baseados na carta de plasticidade, né? No final das contas, quem vai definir é a carta de plasticidade. Aqui temos uma carta de plasticidade bastante completa, onde estão apresentadas aqui a linha A, a linha B. Então, essa linha aqui é a linha B, né? Então, a linha B separa os materiais de baixa plasticidade dos materiais de alta plasticidade, né? Enquanto que a linha A separa os siltes das argilas, né? Existe uma região aqui menos clara do que vem a ser o material, mas você também pode ter uma classificação que diga que o material é, por exemplo, CL-ML, né? É uma representação dupla da classificação do material. Bom, como exemplo,
dessa classificação, desse processo de classificação, nós temos aqui dois solos. Aqui estão as curvas granulométricas deles até a peneira 200, que é o que a gente precisa para classificar nessa forma, embora seja importante você ter o restante da curva, como está apresentado aqui de fato, e os limites. Né? Então, o solo 1, mais de 50% passa na peneira 200. Então, eu vou precisar classificar em função dos limites. E classificando em função dos limites, eu tenho aqui o solo nessa posição aqui. Então, veja que esse caso aqui já me identificou um material que pode ser uma argila de baixa plasticidade ou um silto de baixa plasticidade. Se você tiver outras informações que possa dirimir essa questão, você especifica exatamente o que você souber. No caso do solo 2, por exemplo, trata-se de um solo que não é plástico. O que significa isso? Você não consegue fazer os ensaios de limite de liquidez ou limite de plasticidade desse material, porque ele não tem plasticidade. Então, o solo, eminentemente, é granular, sem coesão, um material que não tem uma reação muito grande com a água. E você vai seguir aqui o roteiro do material granular. Então, no caso aqui, ó, mais de 50% do material tem tamanho de areia. Você vai seguindo aqui, no caso é um material, uma areia mal graduada. Então, você tem aqui a classificação do material como sendo SP. Vamos agora fazer uma união entre esse sistema de classificação e uma aplicação, ou aplicações de maneira geral. Né? Essa próxima tabela que nós vamos apresentar aqui, ela ilustra bem essa união do sistema de classificação com algumas aplicações. Então, aqui eu tenho uma lista de solos, né, de acordo com a sua classificação. Vamos pegar aqui primeiro esse GW, que é um pedregulho bem graduado. E aqui nós temos algumas importantes propriedades dos materiais. Então, a permeabilidade quando compactada, resistência ao cisalhamento quando compactada e saturada, a compressibilidade do material também quando compactada e quando saturada, e a trabalhabilidade dele como material de construção, quando for ser compactado, por exemplo. Então, esse material aqui, por exemplo, ele é muito permeável, já está dando indicação de que, em geral, ele é um material muito permeável. Tem uma boa resistência ao cisalhamento, a compressibilidade dele é desprezível, e tem uma boa trabalhabilidade como material de construção. Né? E temos aqui algumas aplicações em barragens, em canais, em fundações, em aterros de estradas. Né? Então, dependendo da classificação que ele tem, ele vai ser bom ou ruim, né? De acordo com o tipo com a aplicação que se tem para ele. Então, esse material aqui, por exemplo, com pedregulho bem graduado, ele não serve para um núcleo de barragem, nem serve para ser uma barragem homogênea, porque ele é muito permeável, a água vai passar. Então, quanto maior a pontuação, melhor será a sua aplicação para esse caso. Então, vamos tomar outro exemplo aqui, por exemplo, a argila de alta plasticidade. Então, é um material que tende a ser muito impermeável, né? Ele tem uma baixa resistência ao cisalhamento e uma alta compressibilidade. Então, essas são as características gerais dele. Você pode encontrar uma argila de alta plasticidade muito rija, dura, que vai ter uma compressibilidade baixa. Mas essa é a tendência geral desse material. Então, aqui nós temos então essa a aplicação do sistema de classificação com aplicações.